Seu Walter, ele representa a grandiosidade do simples. Foi um homem extremamente elegante, de fino trato, de uma sensibilidade extraordinária, mas que em meio a tudo isso traduzia o seu modo de agir de maneira absolutamente simples. Tinha a capacidade de ser um artista das relações. Nós estamos vivendo um período em que os modelos são cada vez mais raros. Pessoas com esse caráter, com esse espírito comunitário, são cada vez mais raras. Porque era um homem de grandeza. Ele tinha um espírito público. Era uma pessoa que deve ser analisada no seu intelecto, na sua formação moral, social, cívica. Ele não tinha vaidade de ser. Ele não queria, eu vou apresentar, eu vou tomar, eu vou ganhar. Não, ele fazia a coisa no seu conjunto, no seu contexto social. Essas coisas que eu contei aqui, que eu vi que aconteceram comigo, ele podia aparecer e ser um tal. No entanto, ele fazia, debatia, analisava, era que tinha feito. Na hora de aparecer, mas eu podia estar lá olhando ali, olhando quando não tivesse nada a ver com aquilo. Sabedoria, conhecimento, tolerância, transigência, entende assim? O cara era o parceirão, era o amigão, era a pessoa extremamente agradável de estar ao lado, assim, não tinha ruim. Eu não sei, tem tantas qualidades que a gente podia enumerar. Agora, uma qualidade que eu acho generoso, muito generoso, inteligente, gentil, ele era um gentleman com todo mundo, né? Um gentleman, ele era incapaz de ofender. O Sr. Walter, eu acho que muitos investimentos que ele fez foi mais para ajudar o corretor do que a própria vontade dele de investir. Porque ele tinha isso também. Porque também ele queria, de alguma forma, ajudar aquela pessoa ali, que um dia conquistou ele em algum negócio e ele também queria que a pessoa crescesse. Ele falava e agia conforme ele falava. Ele era um bom animador, né? Ele era um bom vendedor de ideias. Ele gostava das novelas. Novela gostava. E se ele não via, ele me perguntava. Olha, ele ajudava todo mundo. Para mim, ele foi um pai. É uma pessoa que, apesar de todas as ocupações que ele tinha tempo para ser humanitário. Eu considero o seu Walter, para mim, foi um segundo pai. Olha, eu para mim, foi a melhor pessoa que eu conheci no mundo. A melhor pessoa. Ele era um relações públicas nato. Ele era um organizador de eventos e ele era uma pessoa que gostava de pessoas. Ele é uma peça de arte, que é rara. Deus fez o Walter e tenho a impressão de que ou ele perdeu a moldura ou resolveu que não faria cópia, porque o Walter era excepcional. Era uma pessoa, não falava de religião, mas uma pessoa que transmitia paz, tranquilidade, confiança, respeito. Ele sempre era uma pessoa muito respeituosa. Uma pessoa além do tempo dele, sabe? Uma vez eu ouvi uma frase que eu vou repetir, que o Sr. Walter é a cereja do bolo. O Sr. Walter, ele era aquela pessoa especial. Ele era aquela pessoa especial que todo mundo queria agradar ele, porque ele queria agradar a todas as pessoas. Você olhava para o Walter e via que ele era uma pessoa muito feliz. E essa felicidade do Walter tinha muito a ver com a felicidade que ele queria transmitir a outras pessoas. Ele encabeçava as obras, mas não aparecia como cabeça. Ele dividia com as pessoas assim, a gente precisa de vocês para que isso dê certo, né? Olha, até a elegância aprendi um pouco com ele, embora eu não sou muito descuidado nisso, porque ele era um gentleman até no se vestir, né? E era cuidadoso. Ele se vestia de uma forma distinta, elegante, mas na praia ele adorava uma camiseta laranja, uma bermuda vermelha. Ele gostava coisas coloridas, assim. Coisa colorida, de coisa alegre. Alegre. Ele sempre foi muito conciliador, o Sr. Walter. Ele sempre buscou muito a harmonia entre todos. É uma pessoa hiper humilde e disso que seria
aquilo que eu falo de ser um agregador, de trazer as pessoas para junto. Ele não tinha nenhuma empáfia, vamos dizer, de dizer, deixa para lá, né? Não, com ele era tudo aqui, vamos junto, estamos aí, né? Olha, o homem que era, o empresário que era, adorava ir nos camelôs dar uma volta, né? É interessante, o Walter era uma pessoa muito, muito eclética. Esse é outro aspecto importante do Walter, era impossível brigar com o Walter. Impossível brigar com o Walter. Porque ele racionalizava, ele dava um jeito e daqui a pouco ele vinha com uma brincadeira e liquidava o assunto. Ele ia meio que arrastando a gente assim pela manga para nos dizer aquilo que ele queria. Eu acho que por isso que tanta gente gostava dele, sim, das mais variadas classes sociais, dos mais variados espectros político-ideológicos, assim, todo mundo tinha muito apreço por ele, assim. Ele tinha o espírito, né, do fazer o bem, né, de ajudar. Esse era o espírito, a vontade dele. E ele sempre te deixava um caminho, ele sempre te dizia alguma coisa que te fazia pensar e te fazia enxergar do outro lado. O seu Walter não tinha, parecia uma pessoa que nunca tinha problema. O seu Walter era um grande observador. Ele cuidava o ambiente, quem estava, quais os valores, a percepção dessas pessoas, e ele sabia trabalhar muito bem em cima dessa linha. O seu Walter, ele era a figura que comandava. Ele comandava. Quem ia entrar antes, onde as pessoas iam ficar, e impressionante assim a influência do seu Walter, a importância da palavra dele, era muito bonito de ver, sabe? O que ele fazia e como ele mexia com a ordem e com a organização de tudo, enfim. Ele era um maestro que coordenava bem todas essas dimensões e organizava isso da melhor forma possível para fazer o outro feliz, mas isso fazia ele também feliz. Não era interesseiro, era espontâneo. Ele é uma experiência, ele tem que ser vivido como experiência, ele não vai existir mais. A pessoa mais bondosa que eu conheci. Tratava todos muito bem, era gentil, era educado e também orientava muito com relação ao trabalho. Tudo que eu fazia assim ele gostava, mas ele gostava muito de nhoque e arroz de forno. Solidariedade, humildade assim, nossa senhora, poder aquisitivo, poder econômico que ele tinha, a força do nome dele, mas ele era uma pessoa extremamente simples, né? Ele fazia questão de agregar a família, porque a família era assim, sabe como é? Cada um vai para um lado, ninguém... E ele fazia questão de agregar a família. E ele era uma pessoa assim, tão boa. Muito acima da média. Poucos Walter vão nascer, né? Que é uma pena. O seu Walter, para mim, foi uma pessoa que eu tive uma felicidade muito grande de ter conhecido. E eu via tudo isso no seu Walter, né? Dessa entrega, dessa doação, dessa dedicação. Além dessa questão de marqueteiro, de enxergar as coisas na frente, de olhar antes para ver o resultado que vai dar, avaliar bem. Enfim, nossa, o seu Walter foi Nossa, eu falo isso para o meu pai, eu acho que um dos meus segundos pais foi o seu Walter, sem dúvida nenhuma. O grande respeito que eu sempre tive pelo seu Walter, eu diria o seguinte, eu adotaria o seu Walter como meu pai. Nosotros lo apreciamos como si fuera el Padre Nuestro. Um pai para mim. Tudo que ele estava aqui em São Paulo, eu estava junto com ele. Às vezes surgia um compromisso, independente de não ser eu que ia dar aula para ele, ele mesmo ligava na academia, pedia para falar com o professor que estava no meu lugar, pedindo desculpa, dando satisfação. E ele tinha uma capacidade de ouvir as pessoas, de se interessar pelas coisas das pessoas. Isso era uma coisa assim que eu dizia para ele, pô, Walter, te preocupa? E eu me lembro assim de falar de um pequeno problema que estava acontecendo comigo e depois passar quase um ano e me encontrar com ele e ele disse assim, como é que ficou aquela questão tua? Quando a gente consegue ter um amigo do porte
e da capacidade que foi o seu Walter Gomes Pinto, a gente só tem a aprender crescendo, só. Então, não gosto de falar na primeira pessoa, mas eu posso dizer de viva voz e com toda a tranquilidade que a participação do seu Walter Gomes Pinto e o convívio que eu pessoalmente tive com ele me ajudaram a ser a pessoa que eu sou hoje.